eu sou a Carol Calda, este é o meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como eu descobri as doenças autoimunes, a questão do meu tratamento, como eu convivo com a doença hoje em dia. Eu fui diagnosticada com lúpus eritomatoso sistêmico, púrpura trombocitopênica imune e fibromialgia. Eu decidi fazer esse vídeo como uma forma de compartilhar tudo aquilo que eu passei com vocês. De repente alguém está passando pela mesma situação e eu acho válido a gente trocar essa informação. Vou fazer um resumo nesse vídeo, até para não ficar muito extenso, sobre todas essas doenças. E se houver necessidade, eu faço um vídeo mais detalhado de cada uma delas. Então vamos lá. Tudo começou em 2010, quando eu queria fazer uma cirurgia de silicone, que era algo que eu queria muito, e eu recebi um diagnóstico de ter uma anemia profunda que precisava de tratamento. Eu não poderia operar enquanto a minha anemia continuasse do jeito que estava. Eu fui procurar então um hematologista para começar de imediato o tratamento, né? Nós começamos e ele suspeitou que tinha algo de errado com o meu exame, algo a mais do que aquela anemia profunda. Então ele refez os exames, nós conversamos bastante e depois de um tempo ele acreditava que eu estava com lúpus e eu precisava procurar uma reumatologista o quanto antes, porque o lúpus é uma doença autoimune, onde o próprio corpo se ataca e é perigoso se você não faz o tratamento de imediato, se você não controla, né? E foi o que eu fiz. Eu fui procurar uma reumatologista na minha cidade. Porém, essa reumatologista nem olhou os meus exames, mal conversou comigo e só pelos sintomas que eu apresentei, ela disse que eu não tinha lúpus, que eu nem precisava me preocupar, que eu tinha apenas fibromialgia, que é uma doença que também não tem cura, que causa muitas dores no corpo e que o tratamento seria não com remédio, porque não tinha como tratar com remédio. O tratamento seria fazer caminhadas, exercícios físicos para diminuir a dor que é muito intensa. Não haveria uma cura, mas poderia dar uma amenizada nessa dor. Ok. Em 2010, eu tinha muitas petequias pelo meu corpo, que são pontinhos vermelhos que geralmente apareciam depois que eu estava exposta ao sol. Mas na época eu não fiz nenhuma relação com isso. Eu sabia que eu ia no sol, ficava com as petequias, mas eu também consumia alguns alimentos que tinham condimentos da cor vermelha. Então eu achava que poderia ser resultado disso. Então essas petequias vinham e desapareciam. Então resolvi parar um pouco com os condimentos, mas mesmo assim continuava aparecendo. Eu tive uma vida normal, né, digamos assim, algumas vezes eu tive que ir no hospital por uma dor no rim ou dor de cabeça muito intensa ou quando eu tive uma infecção no intestino, mas nada que eu realmente me preocupasse. Em 2013 eu comecei a apresentar muitas manchas roxas pelo meu corpo, sangramento na gengiva, queda de cabelo, essas petequias apareciam com muito mais frequência e muita tontura, dentre outros sintomas. Só que eu não me percebi assim. Eu via que tinha o roxo, mas como eu sempre fui uma pessoa desastrada, eu sempre achei, bati e ficou roxo, né? Só que começou a ficar roxo numa intensidade que não era normal. Alguém tocava no meu braço e o braço ficava roxo, eu batia e ficava um coágulo, sabe? Então a minha irmã ficou preocupada e ela decidiu procurar um clínico geral que é amigo da família e explicou para ele tudo o que eu estava passando. Ele logo de imediato descartou uma leucemia, apesar dos sintomas serem parecidos, né? E ele disse que poderia ser púrpura imune, que também é uma doença que é autoimune, que não tem cura, né? E que provavelmente estava acontecendo isso por causa das plaquetas que estavam baixas. Algo estava eliminando as plaquetas do meu corpo. E é isso que a doença autoimune faz. O próprio corpo se ataca. Então eu fiz a bateria de exames que ele me pediu e quando eu recebi o resultado, ele disse que realmente era grave, porque a minha plaqueta estava em 15.000. Como estava muito baixa, eu fui encaminhada imediatamente para uma hematologista que também era oncologista na cidade onde eu moro, uma médica excelente. E ela, ali, já conversando comigo, vendo o resultado dos exames, ela já me diagnosticou com púrpura. Imediatamente eu comecei com um tratamento à base de corticoide. Eu tomava 3 comprimidos de corticoide por dia, mais omeprazol por causa do estômago, e tive que começar um acompanhamento com uma nutricionista, porque eu não podia mais ingerir sal, nem açúcar, nem comer certos tipos de comida, e tinha que cuidar para não engordar muito. Com o uso do corticoide, eu engordei 5 quilos apenas. Estava previsto para engordar uns 20, mas os inchaços do corpo eram muito recorrentes. Eu também fazia muito uso de chá, porque ele retém muito líquido, então acabava dando problema no rim. Eu também fiz acompanhamento, além da nutricionista, com uma dermatologista, para ver se amenizava um pouco dos roxos, né? Acabou não dando muito certo, então eu fiquei só com a minha hematologista e com a nutricionista.
Eu tomei o corticoide durante 1 ano e meio, tive muitos problemas, tive que ir muito para o hospital. A minha barriga inchava de um jeito que parecia que eu estava grávida. A barriga ficava dura, inchava, as roupas minhas paravam de servir assim do dia para a noite. Às vezes estava tudo bem, eu estava no centro e de repente a minha calça estourava um botão ou a blusa começava a apertar demais porque eu inchava. Então eu tinha que correr para uma loja, comprar roupas bem largonas e assim era a minha rotina. Tinha dias em que eu estava feliz, tinha dias que eu não estava tão feliz, eu chorava com muita frequência, né? Então o meu humor oscilou bastante. Junto com o corticoide, eu acabei tomando um remédio chamado Miozan, que ele me ajudava a relaxar um pouco à noite e a dormir melhor, porque eu tinha muitas dores, né? Só que esse remédio me impossibilitava de dirigir, de sair, enfim, mas eu também nem tinha ânimo para sair. A minha médica achou necessário eu fazer um acompanhamento com uma psicóloga. Apesar de eu ter aceitado a doença, porque essa foi uma das condições para eu começar o tratamento, seria aceitar que eu tenho uma doença que não tem cura. E aceitando, eu conseguiria conviver de uma maneira mais suave, digamos assim, a vida, sendo imposta pelos tratamentos que precisava ser feito. E a psicóloga me ajudou muito nesse processo, muito, porque nem eu sabia que era tão refém dessa doença, eu não sabia que sofria tanto com ela. Quando eu fiz esse tratamento, eu cheguei a fazer 10 punções na minha medula. E foram punções bem doloridas. As pessoas que já fizeram sabem do que eu tô falando. Foi a dor mais horrível que eu já senti na minha vida. Você não toma anestesia, eu pelo menos não tomei. A agulha era bem grossa, eu não podia me mexer. A dor era insuportável, você sentia aquela agulha entrando em todas as camadas da sua pele, era uma coisa horrível. Eu cheguei a fazer num ano um total de 10 punções. Fiquei internada também diversas vezes, mas tudo bem. Quando dava uma equilibrada, o meu humor acabava melhorando e eu nem lembrava mais que tinha essa doença. Em 2014, eu voltei lá naquele hematologista que eu tinha ido lá em 2010, só para ouvir uma outra opinião, para que ele soubesse como que estava, né? A questão da anemia, a questão dessa doença nova, que até então era desconhecida para mim, nunca tinha escutado falar de púrpura. E foi onde ele me perguntou como estava o meu tratamento do lúpus. E eu disse para ele que não tinha tratamento de lúpus, porque eu não tinha lúpus. Lá, quando eu fui procurar uma reumatologista, ela disse que eu tinha apenas fibromialgia. E esse médico ficou bem chateado, ele ficou bem preocupado, porque desde 2010 eu tinha estado à mercê da doença, sem fazer nenhum tipo de tratamento para controlar, pelo menos para manter inativa. Então nós refizemos todos os exames e o FAN deu mais alterado ainda. Então eu fui procurar uma outra reumatologista, que me atende até hoje, né? E ela de imediato, conversando comigo pelo resultado dos exames e mais os meus sintomas, já me diagnosticou com lúpus sistêmico. Né? Quando o lúpus, o corpo ataca todos os órgãos, desde a cabeça até o pé, né? Então, de imediato eu comecei com a hidroxicloroquina e fazia um acompanhamento, como eu faço até hoje, de 3 em 3 meses. No começo eu fazia exames semanais e toda semana eu estava lá mostrando para a médica, tanto para a hematologista quanto para a reumatologista, os resultados para a gente controlar. Com o tempo, o remédio do lúpus é como se ele tivesse dado uma segurada nas plaquetas. Eu não precisei mais fazer uso de corticoide. De vez em quando eu precisava tomar alguma injeção, alguma coisa, mas eu não faço mais uso frequente do corticoide. E as plaquetas, elas estão ali na base dos 100 mil, dos 90 mil e tá tudo bem. Não chegou a cair mais como tinha caído lá no começo. Mas a hidroxicloroquina eu continuo fazendo uso frequente dela e eu já fui internada diversas vezes por causa do lúpus. Problemas no rim, problema no pulmão, já fiquei toda torta por ter uma infecção no pulmão, de ir para o hospital sem conseguir falar, nem piscar, nem nada. Já tive problemas na cabeça, desenvolvi um coágulo no cérebro, por causa também, provavelmente a causa é do lúpus pela doença autoimune e tudo mais. Então, na verdade, quando eu sinto alguma dor que não é comum, eu sinto dor todos os dias. Eu durmo e acordo com dor. Dores mais suportáveis e dores insuportáveis. Mas quando eu sinto algo que não é normal das minhas dores, eu sou recomendada a ir para o hospital imediatamente, porque pode ser o lúpus, já que ele é uma doença silenciosa, é difícil saber quando ele está ativo. E eu tomo uma série de cuidados. Eu não posso ficar exposta ao sol, o sol muito forte, nem por muito tempo. Então eu tenho uma queda de vitamina D, onde eu tenho que tomar um suplemento. Né? Eu evito de tomar bebida alcoólica e tudo que eu faço eu preciso da autorização das minhas médicas. Eu vou a cada 3 meses na minha hematologista e na reumatologista
E tudo tem a aprovação delas. Quando eu posso engravidar, se eu posso engravidar, se eu vou passar isso para os meus filhos, tudo isso elas sempre fazem esse controle junto com uma bateria de exames. Então, como é a minha vida hoje? Quando o lúpus está inativo, eu consigo ter uma vida normal. Eu posso, inclusive, até ingerir bebida alcoólica se eu quiser, mas eu não faço uso. Eu posso ir à praia, eu posso passear, eu posso trabalhar, eu posso fazer teatro, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser, com as minhas limitações. Eu sei das dores do corpo e até onde eu consigo ir. Mas tá tudo bem. Quando a doença tá ativa, eu fico em off. Eu geralmente fico internada por um tempo, não consigo fazer as coisas porque acaba atacando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então é o período mais chato. Como é para mim aceitar essa doença? Eu tenho, ponto. Eu tento não pensar muito nela. Eu já tive uma fase de me revoltar muito por ter a doença autoimune porque eu queria ter uma vida normal. Eu também queria engravidar como todo mundo engravida. Eu queria passear para onde eu quisesse sem o médico precisar. Eu queria não ficar a cada 3 meses fazendo um monte de exame. Mas é a condição que eu tenho. Eu tenho essa doença autoimune e eu quero viver. Então eu aceito. Quando a doença está ativa, eu fico mais para baixo, eu me revolto, eu quero morrer, falo várias vezes isso, porque é uma coisa chata, você fica no hospital, não pode ter a família perto, você não pode fazer um monte de coisa, e daí é onde você faz vários planos, né, onde você quer ver o sol, ver a chuva, ver a noite, passear, mas enfim, eu convivo bem, eu aceito bem, dentro das minhas limitações, eu não sou proibida de fazer nada, tudo, claro, eu sempre peço antes, se eu for viajar, se acontecer qualquer coisa, as minhas médicas, eu tenho o celular particular delas e acredito que todo mundo que tem essas doenças autoimunes acaba tendo essa relação mais próxima com o seu médico, mas o que eu quero dizer é que é possível viver com essas doenças autoimunes, é possível sim. Claro que eu escuto diariamente, fulano morreu de lúpus. Ai, mas eu tinha uma vizinha que morreu, olha, ficou péssima. E tudo isso a gente tem que saber administrar. Eu escuto que eu sou fresca, que eu invento doença, que eu sou preguiçosa. Mas assim, ó, só quem vive é que sabe. Só quem passa por essas dores sabe o quanto é difícil. E tá tudo bem. As pessoas não vão aceitar com facilidade algo que elas não veem. Elas olham pra você, você tem braços, pernas, você anda, você fala. É normal, a sua vida parece normal. Então, para as pessoas é difícil entender que você tem uma doença, que você sente dor diariamente, que uma hora você tá bem, outra hora você não tá. E tá tudo bem. Pessoas que gostam de você vão ficar do seu lado e vão entender as fases que você passa. Eu perdi muitos amigos, que hoje eu vejo que não eram tão amigos assim, porque não aceitaram o fato de eu ter muito sono, de eu ir direto para o hospital, de eu não poder comer lanches, pizzas, chocolates na época em que eu era proibida por causa do corticoide. Teve pessoas que nunca toleraram o fato de, às vezes, eu não estar bem, e tá tudo bem. Pessoas que gostam de você vão ficar perto e é isso que você tem que ter. Pessoas que gostam de você, os seus familiares, os meus familiares foram extremamente importantes para mim, porque me ajudaram nesse processo. Eu não sei se eu conseguiria sozinha, acredito que não, mas minha família não mediu esforços para que eu tivesse os melhores tratamentos, para que eu tivesse os remédios. Inclusive, se o corticoide não fizesse efeito, eu teria que pegar um remédio que é um imunossupressor, que é caro. Eles dariam um jeito, porque assim, a família é isso, ela vai dar um jeito para que você viva bem. Eu tenho medo dessa doença? Não, porque eu sei que eu tô fazendo tudo o que eu posso para ficar bem. Quando ela ativa, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Mas assim, não é grave? Não, eu não vou mentir. É uma doença grave, é uma doença que de repente você pode morrer com isso? Pode, mas você tem que aprender a conviver. Se você tiver medo da doença, você não vai fazer nada. Você não vai nem viver. Eu não adio os meus sonhos por causa disso. Eu quero ser atriz, eu sei que os trabalhos vão ser intensos. Outra coisa que eu não posso é me estressar. Eu não posso me estressar, não posso ter emoções fortes porque ativo o lúpus. Eu perdi o meu pai faz 2 anos e para mim foi muito difícil não poder sentir tudo que eu precisava sentir nessa perda, porque isso podia ativar minha doença. Então é um momento em que você tem que pensar em você quando você mal consegue controlar. Então eu dormia muito para não sentir, para não sofrer. E eu sempre cuido, emoções muito fortes. Eu sou uma pessoa muito de sentimento, né? Sou canceriana, sou de sentimento, então na verdade é muito difícil para mim, quando eu vejo eu já tô num momento de estresse, quando eu vejo eu já tô passando por uma sobrecarga, por exemplo, mas tudo isso eu tenho que parar, respirar, manter a calma, e é assim, é vivendo um dia após o outro, e eu não abro mão de nenhum plano meu. Eu quero trabalhar como atriz, eu sei que vai ser puxado, mas eu acho que vai ser importante para mim. É um desafio para mim. A vida é isso, é uma caixinha de surpresas, é um estresse às vezes batendo na sua porta e você tem que saber administrar isso.
Então é isso, basicamente, não quero me estender muito. E se tiver alguma dúvida, se você quer que eu me explique melhor num outro vídeo de repente, porque esse talvez possa não ter ficado muito claro, deixa nos comentários. Eu gosto de ler o que as pessoas colocam, eu gosto de saber que as pessoas me procuram para saber de alguma coisa que eu possa ajudar. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Me siga também nas redes sociais, que lá a gente pode trocar até uma ideia melhor. É isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada!